Como faz todos os anos, o Dr. Alexandre Costa Lima, conceituado urologista de São Miguel do Oeste, promove uma série de ações com o objetivo de conscientizar os homens para que se previnam contra as doenças que mais afetam a população masculina. As atividades, que estão sendo desenvolvidas de 1º a 30 de novembro, são realizadas em parceria com o Jornal Regional Online, com órgãos públicos e iniciativa privada. Integram a programação da campanha Novembro Azul deste ano, uma campanha que iniciou em 2003 e que até hoje persiste. E eu pergunto ao Dr. Alexandre, nosso convidado do JR Entrevista dessa semana: doutor, qual a importância de uma campanha preventiva dessa natureza? Sérgio, eu acho que assim, há muito tempo, eu sempre me preocupei, enquanto médico da parte social, pela ausência, pela falta de orientação em termos de prevenção para o homem. O homem foi deixado à margem. Se você for pensar, se nós formos olhar, a mulher, por exemplo, ela tem a Rede Feminina de Combate ao Câncer, existe há mais de 50 anos. Sempre se falou em campanha para câncer de colo de útero, câncer de colo de mama, e o homem estava à margem disso aí. Eu acho que a importância de começar essa campanha é o homem que, por tabu e por machismo, já não se cuida muito. E entrar nesse campo da prevenção, porque são doenças, por exemplo, nós vamos falar no decorrer da nossa conversa, o câncer de próstata é uma doença que tem 95% de chance de ser diagnosticada precocemente. E se a pessoa não tem essa informação, ela não procura o médico. E o que nos assusta é que foi feito um estudo pela Sociedade de Urologia, que 44% dos homens nunca foram ao urologista ou fazer um tipo de avaliação, um tipo de check-up. E falando assim, eu tenho quase 40 anos de formado. Então, na época que eu comecei na urologia, não existia o PSA, que a gente vai falar depois. Quando os homens chegavam no consultório, procuravam o consultório, já com câncer de próstata, já estavam em estágio avançado. E na década de 80, quando surgiu o PSA, mudou a panorâmica, mudou a história do câncer de próstata. Isso aí começou a dar importância às campanhas. Eu acho que nesses 40 anos quase que eu tenho, a gente é visível hoje a diferença no consultório, aqueles casos que já chegam avançados do câncer, que era comum no meu início de carreira, hoje em dia já é raridade. E pensando nisso, eu cada vez me preocupo mais com a prevenção, que a medicina preventiva, todo mundo sabe, é mais barata e mais eficaz. A saúde integral do homem, muito mais que cuidado com a próstata. Esse é o slogan da campanha esse ano. Exatamente. Como surgiu a ideia desse novo slogan? Por exemplo, o Novembro Azul existe há muito tempo, foi um movimento que iniciou na Austrália falando da saúde, mais especificamente da próstata. Mas a gente sabe que, além da próstata, tem muitas outras doenças, tem câncer de testículo, tem distúrbio de ereção. Então, eu achei, nesse ano, nós achamos melhor abrir um leque para as doenças masculinas, e a gente está focando não só o câncer de próstata, mas nós estamos focando os distúrbios sexuais, ejaculação precoce, distúrbio de ereção, ejaculação retardada, doenças sexualmente transmissíveis, também faz o rol, como prevenção, como orientação de uma maneira geral para a população masculina. Eu acho assim, o que nós vislumbramos nessa campanha esse ano foi trazer mais informação a respeito dessas doenças tão comuns, e a maioria delas respondem a uma prevenção bem feita. E levar essa informação à população, sempre eu tive essa preocupação como médico. Eu acho que isso é muito importante. A campanha iniciou com uma palestra no bairro Santa Rita, com boa presença de público. Até o final do mês estão programadas, no total, 11 palestras.
envolvendo estudantes, envolvendo policiais militares, envolvendo trabalhadores, enfim, profissionais liberais. Então, é prova de que existe um grande interesse pelo assunto. Isso chegou a lhe surpreender, doutor? Exatamente. A gente resolveu, quando nós traçamos em comum, né, a meta, atingir uma população que estava mais, os estudantes, por exemplo. Geralmente o pessoal, como o Novembro Azul ainda está ligado à próstata, a juventude meio que não ficava meio à margem, né? Tem os jovens. Então a gente achou por bem falar em outros assuntos para a orientação dos jovens. Por exemplo, doença sexualmente transmissível é um assunto seríssimo, que falta orientação. Eu acho que, no meu entendimento, hoje as escolas, inclusive em casa também, fala-se muito pouco sobre sexualidade, né? E é uma oportunidade que eu acho, nesse Novembro Azul, de abrir o leque e atingir essa população já para ir conscientizando da importância da prevenção para o futuro. Não adianta a gente querer fazer prevenção já adulto, começando com a juventude, começar a se preocupar com a prevenção para quando chegar no futuro, estar saudável, sabendo que a prevenção é importante em todos os aspectos, não só nas doenças urológicas, mas o coração, para as outras doenças. A campanha incluída dentro da programação Novembro Azul, ela iniciou em 2003. Já quase uma década e meia em desenvolvimento em São Miguel do Oeste, na região, através da sua coordenação, doutor Alexandre. Como o senhor avalia esse trabalho de tantos anos? Já deu resultado? É isso que eu te falei. No consultório a gente vê bem que o pessoal já procura para fazer o check-up. Aquela mistificação, aquele tabu do toque retal, diminuiu bastante. Quando nós iniciamos, você é parceiro desde aquela época, o jornal é parceiro, quando nós começamos em 2003, é bom até frisar para os nossos ouvintes que não existia nem essa campanha a nível nacional. A SBU começou um ano depois, né? Começou a fazer fazendo propaganda na televisão. A gente já começou, foi um ano antes, a gente teve a ideia de fazer já para poder trazer para o público essa preocupação. E os frutos a gente vai colhendo ao longo do caminho. A gente vê hoje, não só da minha campanha, claro, da campanha em geral, do esclarecimento da população em geral, nos órgãos de televisão, as campanhas feitas a nível nacional, que o perfil mudou. O perfil do homem que vai procurar o consultório para fazer já vem com mais naturalidade para fazer o check-up. Isso aí a gente pode, com certeza, as campanhas realizadas. Eu acho que esse perfil de quebrar, ainda não estamos no nível ideal. Está longe de ser o ideal. Mas o homem perder esse machismo, esse tabu do toque retal, de fazer o check-up, não vou fazer porque eu não sinto nada, porque isso aí eu acho que a gente está conseguindo mudar nesse longo desses anos. Isso aí é muito gratificante. Em relação ao câncer de próstata, os números são preocupantes. Muito preocupantes. Você tem uma ideia, é a segunda causa de óbito de câncer. O câncer de próstata, hoje em dia, os últimos estudos, ele está quase passando de pulmão, que é um dos mais comuns, tirando o câncer de pele, né? No Brasil, a gente tem um paciente morre a cada 45 minutos por câncer de próstata, né? É uma coisa assim. É o câncer mais frequente no homem e a gente, no consultório, no dia a dia, a gente está notando que o que nos assusta e nos impulsiona cada vez mais a fazer esse tipo de campanha, porque ele vem aumentando, assim, assustadoramente. Mesmo assim, a gente pode atribuir, não, mas isso aí é porque está sendo mais procurado pelas campanhas. Não, a gente sabe que no dia a dia a incidência do câncer de próstata está aumentando, é tanto que está ultrapassando está ocupando quase o primeiro lugar. São 115 mil casos novos por ano no Brasil. Para ter uma ideia, assim, existe países americanos, estados americanos, que é onde tem uma incidência maior, são 150 casos de câncer por 100 mil habitantes. No Brasil, isso está em 57 casos por 100 mil habitantes. É uma incidência que varia geograficamente. Por exemplo,
Nos países asiáticos já é mais baixa a incidência. Isso é interessante, são 3 casos por 100 mil habitantes. Né? Isso aí, a incidência varia. Então a gente está notando que há um aumento da doença, e quanto mais se falar em prevenção, a gente consegue a cura. Eu fico sempre batendo e repetitivo nessa tecla. Não esperar ter sintoma para fazer o check-up. Porque o câncer, no início, ele é assintomático. Não adianta você esperar ter sintomas para ir procurar fazer o check-up. Quando você tiver sintoma é porque o câncer está em estágio avançado. O câncer de próstata está avançado. No início ele não produz sintomas e é o momento correto de fazer o diagnóstico e tratamento para poder ter a cura. Repito, o diagnosticado câncer de próstata no início é 95% de chance de cura, não tem por que esperar. Né? É preocupante a situação envolvendo o câncer de próstata, mas, como o senhor disse, se detectado precocemente, tem chance de cura. Qual é a faixa etária onde a doença se manifesta de uma forma mais certa? Assim, a próstata, para uma informação geral, ela começa a aumentar após os 45, 50 anos de idade, às custas de um tumor benigno. Então, todo homem vai ter tumor de próstata a partir dos 45, 50 anos de idade. E com o passar dos anos, a chance de surgir um câncer na próstata vai aumentando. Foi feito um exame, um estudo, um trabalho muito interessante nos grandes hospitais dos Estados Unidos. Todo paciente masculino que morria era feito biópsia de próstata. Isso aí foi feito em vários grandes hospitais, se juntou uma casuística muito grande, e a conclusão desse trabalho foi o seguinte, que 80% dos homens aos 80 anos têm câncer de próstata. Só que o câncer de próstata vai matar 5 a 10%. Os outros 80%, 90% vão morrer com o câncer, não pelo câncer. Porque o câncer de próstata ele tem uma peculiaridade. Quanto mais idoso, menos agressivo ele é. Um paciente com câncer de próstata aos 50 anos, geralmente ele é muito mais agressivo. E o paciente aos 80 anos, ele não é tão agressivo. Então, assim, esse estudo mostra que a idade é um fator muito importante para o desenvolvimento do câncer de próstata. Ele já tem casos, aqui em São Miguel mesmo, tem paciente de 47 anos, foi um dos mais, todos meus 40 anos de experiência, um paciente de 47 anos com câncer de próstata, foi o mais jovem. Mas geralmente ele começa a se manifestar, a maior incidência é entre os 50 e os 70 anos, assim, né, que ele começa Existe, assim, para determinada origem, por exemplo, o italiano, o alemão, existem números relativos à incidência? Uma relação com a etnia, com a raça. Os afrodescendentes, a incidência é muito grande. A raça negra, a incidência é muito grande. Já os asiáticos, a incidência, como nós falamos, é bem menor. Essa parte, na raça negra, é muito alta a incidência. Em alguns países, por exemplo, na Escandinávia, também a incidência é alta. Muito alta. Doutor, para concluir, que recado o senhor daria às pessoas, de um modo em geral, em relação à saúde do homem? Como não só nas doenças urológicas, não só no caso da próstata, como no distúrbio de ereção, é a prevenção. Eu acho que a gente cuidar da saúde, vou dar um exemplo, um dos assuntos que a gente fala na nossa palestra é o distúrbio de ereção. É uma coisa que é muito mais comum do que o que se pensa. Se a pessoa começa a se cuidar de jovem, fazendo a prevenção, é cuidar da saúde. Né? Assim, cuidar com a alimentação, uma alimentação saudável, sem excesso de gordura, sem excesso de bebida, sem cigarro, a pessoa vai chegar sexualmente ativa aos 80 anos. Isso serve não só para distúrbio de ereção, para evitar, mas como doenças cardiovasculares, o próprio câncer de próstata. Hoje em dia sabe-se que
ao aumento da dieta gordurosa, contribui, facilita, entre aspas, o surgimento do câncer de próstata para quem tem tendência. Então, você começando a se cuidar desde jovem, desde cedo, você vai evitar várias doenças do coração, câncer. Isso é a prevenção. Daí a nossa preocupação. A gente, desde a juventude, começar a se cuidar para evitar, a gente evita doenças, a gente chega mais idoso, sexualmente ativo, mais saudável, porque nós estamos prestando uma coisa que tem que nos chamar atenção. O homem, nós estamos vivendo mais tempo. Não adianta viver mais com doença. Então, o ideal é que a gente cuidar para que vivamos mais, porém com saúde, para poder usufruir desses anos a mais que nós estamos ganhando com o avanço da medicina. Eu acho que isso aí é o recado que eu deixaria. Prevenção desde jovens é cuidar da saúde. JR Entrevista de hoje conversou com o Dr. Alexandre Costa Lima, urologista de São Miguel do Oeste, que desenvolve durante o mês de novembro uma campanha visada à saúde integral do homem. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado a vocês.